Shalom, shalom. Olha eu aqui novamente para a nossa conversa da tarde. Vamos aguardar as pessoas entrando na sala um pouquinho para a gente começar a nossa palavra. Querido Douglas, meu irmão em Cristo, seja bem-vindo. A Bela, seja bem-vindo. Paz, Bela, paz, Juninho, paz, família maravilhosa. Catriana, paz. Shalom, shalom. Isso, enquanto você vai entrando, você que já entrou aí, olha, tô com uma franja legal aqui, ó. Chamando a existência daquilo que não existe. Glória a Deus. O Juninho tá aí também, Deus abençoe. Pega aí o aviãozinho e manda esse aviãozinho para a turma. Vamos entrar na sala. Eu pretendo aqui, daqui a alguns minutinhos, já começar. Olha lá, o Júnior mandou um abraço, também mando um abraço para você. A Diolane, seja bem-vinda no nome de Jesus. Carca o dedo no aviãozinho aí. Vamos mandar o aviãozinho para as pessoas. Isso aí. A Ellen também está entrando. Seja bem-vinda no nome de Jesus. Vamos compartilhar essa live. Dá uma forcinha aqui pro bom velhinho. Dá uma forcinha para nós. Envia aí a live para nós conversarmos sobre esse assunto. Um assunto muito interessante sobre o mês de Iyar. Um mês muito espiritual, um mês muito profético. Um mês de conexão. Cada mês tem um código profético. E esse código profético desse mês é a letra Vav, que significa conexão, né? A matéria se conectando. É a matéria se conectando. 6, né? Tem valor numérico de 6 e representa a conexão entre terra e céu, céu e terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligar no céu será ligado na terra e assim por diante. Mas é a terra que liga. Você percebe, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então é um mês de conexão onde tem uma chavinha aí e nós precisamos fazer essa ligação com o céu. É um mês muito profético a respeito desse assunto. Então enquanto o pessoal está entrando aí, vamos estar esperando, aguardando um pouquinho. Envia mensagem. Olha lá, o pessoal lá, Canaã, Ferro e Aço, lá, sua irmã, né? Cassiano, a sua irmã é o nome dela? Como? Milena. A Milena, tá todo mundo aí, seja bem-vindo no nome de Jesus, o Everton, a Tainá, olha aí que benção, bastante gente entrando, glória a Deus por isso. Vamos aguardar mais um pouquinho, a gente já vai entrar nesse tema do mês de Iyar, que iniciou-se hoje, né? Hoje foi um mês de Iyar. Fizemos ontem o Rosh Hodesh, que é a cabeça do mês, e hoje iniciou o mês Iyar. O que é isso, apóstolo? Significa os meses judaicos, né? Aqui a gente chama de maio, mas é os meses judaicos. É o segundo mês. Iyar é o segundo mês do calendário judaico. E é um mês muito espiritual, Deixa eu ler um texto com você então, você que já está aqui, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe uma segunda Páscoa, a segunda Páscoa. Talvez você não sabia disso, né? As pessoas que estavam aqui na igreja, algumas já tinham conhecimento, a maioria acredito que não, né? Pelo menos quando eu perguntei à igreja, muita gente não sabia que existia uma segunda Páscoa, e foi ordenada por Deus, né? A segunda Páscoa, para tratar os impuros. Olha que coisa interessante, quem estava impuro, que não participou, estava em viagem, para não ficar fora, então Deus cria essa segunda Páscoa no mês de maio, que é o segundo mês do calendário judaico, para que eles pudessem também celebrar a Páscoa. Então tem lugar na mesa, tem lugar para todo mundo. Deus cria essa oportunidade para quem está impuro, para quem está distante, para quem está completamente ou se sente indigno de participar disso.
E o Senhor cria uma segunda oportunidade para que essas pessoas desfrutem dessa mesa, participem dessa mesa. Então é importante nós entendermos o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a inclusão de Deus dessas pessoas no projeto dele, no reino dele. Então você que está me assistindo aí, talvez tenha destoado um pouquinho, tem cometido algumas coisas meio complicadas, tem lugar para você também. Na mesa do Senhor, tem lugar para você, para sua família. O Senhor não vai te deixar fora disso. Tem lugar para você. Pode ter certeza disso. E esse texto da segunda Páscoa se encontra em Números, no capítulo 9. Eu vou ler do 1 até o versículo... Vamos seguindo aqui, tá bom? Vamos seguindo aqui praticamente até o versículo 11, só para você entender. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra. Então já era o outro ano. E como nós estudamos semana passada, o mês passado, que o primeiro ano era contado através do primeiro mês, que é Nissan. Então eles já estavam no segundo ano, já tinha se passado o primeiro ano, então agora eles estavam no segundo ano, contado a partir de Nissan. Então estava lá no deserto já. E depois da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo determinado, no dia 14 desse mês, está falando de Nissan aqui, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrarei. Tem um ritual, tudo para se cumprir. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que o celebrasse a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, que é Nissan, e você já aprendeu isso, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então você percebe aqui que o segundo ano está começando e eles estão celebrando agora a Páscoa no deserto. A primeira Páscoa eles celebraram no Egito, como escravos. Agora eles estão livres, porém estão no deserto. Olha o processo aí, né? Então a primeira Páscoa eles celebram dentro do Egito. A segunda Páscoa eles celebram no deserto, ainda no processo. Então a primeira Páscoa no Egito, segunda Páscoa no deserto. E assim eles foram fazendo durante todo esse tempo, 40 anos, você imagina. 40 anos celebrando a Páscoa. Possivelmente 40 Páscoas, 39 Páscoas no deserto, para a gente poder entender. E depois a gente pode fazer uma leitura de que ficaram 40 anos no deserto, então nós imaginamos que foram aproximadamente 40 Páscoa e uma no Egito. Não sei se conta do Egito, mas eu acredito que foi no Egito e depois mais. Mas tem tudo um porquê disso daí, porque são tempos que Deus definiu. Vamos lá. Então, então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde no deserto, conforme tudo que foi o Senhor ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos, por terem tocado o corpo de um homem morto. Então é uma cultura deles que eles não poderiam tocar em cadáver morto, senão eles estavam contaminados, eles estariam imundos, então eles não poderiam fazer, eles eram separados mesmo, tinham todo o ritual para poder fazer isso. Como estava dentro do ritual, então eles não poderiam celebrar a Páscoa e passou a Páscoa. E agora? Perdi? Como é que eu vou resgatar isso? Deixei, por causa da minha imundícia, deixei? Não, o Senhor criou no segundo mês uma oportunidade para eles de estarem à mesa, participando desse cordeiro. Então eles tocaram num cadáver morto, um corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe, imundos, estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Graças a Deus pela vida desses homens, porque eles estão debaixo de uma ordenança. Eles tocaram num cadáver de um homem morto e ali se tornaram imundos. E tinha um ritual que demoraria aí um tempo, e eles perderiam a Páscoa do Senhor.
E agora, Senhor, não está sendo justo comigo. O Senhor cria depois uma oportunidade para que eles possam também celebrar. Mas graças a Deus partiu deles, né? Algumas pessoas estão perdendo coisas maravilhosas da parte de Deus e o coração não dói. Isso que é o mais doloroso, né? A gente percebe pessoas perdendo tanta coisa da parte de Deus e já não tem mais essa dor de querer participar, de querer viver. Eu vim de uma época que quando se falava de ceia ou de Santa Ceia do Senhor, era um dia tão maravilhoso, especial, né? Um dia especial. Hoje as pessoas não estão mais conectadas, né? E não ligam mais, desprezam a ceia do Senhor, desprezam os cultos de um dia de se apresentar diante de Deus. O Senhor determinou ao homem o seguinte: 6 anos vocês vão trabalhar, no 7º vocês vão fazer descansar a terra, porque esse dia é meu, esse dia é para mim. E nós temos aqui um dia na semana, não precisa ser o sábado, a gente pode definir um dia e nós definimos o domingo. E algumas pessoas trocam este compromisso por qualquer outro compromisso. Ah, um dia eu vou. Estão desprezando o dia do Senhor. Um dia que é para Ele, totalmente para Ele. Porque as pessoas perderam o temor. E é justamente no mês de Iyar, que nós devemos resgatar esse temor da parte do Senhor, com as coisas de Deus, com aquilo que é importante. Antes de Deus derramar os mandamentos no mês seguinte, que vai ser o mês de Sivan, primeiro Deus trabalhou, removeu a imundícia da mente deles. E algumas pessoas estavam contaminadas por outras coisas, pensamentos impuros, então eles estavam sendo purificados ali no deserto para poder receber uma coisa tão preciosa, valiosa, que era os mandamentos. Isso para o judeu. Para nós cristãos, né, nós entendemos essa questão, depois da ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, também respeitou-se esse período. E foi um período que Jesus caminhou com eles, instruindo eles, tirando todo o restinho de sujeira, para eles estarem preparados para receber o Espírito Santo no dia, em Atos 2, no 50º dia depois da ressurreição, da morte de Cristo, da Páscoa. Então a gente percebe que as pessoas perderam o temor completamente. E o mês de Iyar veio falar de alinhamento, de um alinhamento que nós precisamos em relação às coisas de Deus, porque é um mês completamente espiritual. E olha que coisa interessante. Aqui no versículo 7 ele diz assim, ó: aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor? E disse Moisés: espera, eu vou ouvir o que o Senhor vai ordenar a respeito de vocês também. Vocês não podem ficar fora, porque eles estão manifestando o desejo de querer participar. Então deixa eu ver o que Deus tem a respeito para a vida de vocês. E aí o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo, por tocar o corpo morto, achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, está falando do Iyar, está falando no segundo mês. No mês segundo, no dia 14 à tarde, no mesmo dia, olha que coisa linda, as celebrarão com pães ázimos e ervas e comerão. Então a gente percebe que o Senhor dá uma direção para esse povo celebrar a segunda Páscoa. Nós temos a primeira Páscoa, a Páscoa tradicional, que é no primeiro mês. Ora, esse mês depende do calendário judaico, porque o calendário judaico ele tem na verdade o calendário lunar, ele tem 354 dias e o nosso calendário tem 365. Então essa diferença, né, porque o calendário judaico é o lunisolar, um pouco da lua e também o romano. E essa diferença eles vão somando, e quando chega 3 anos depois, 2 anos depois, 4 anos depois, eles pegam essa diferença e jogam e cria-se um novo mês. Então, ora o mês da Páscoa, né, ele cai em março, ora cai em abril, mas é o primeiro mês. Quando nasce Nissan é o primeiro mês, o mês dos reis que saíam para as guerras. E agora nós temos o segundo mês. E cada mês ele está associado a uma tribo. O mês de Nissan, nós aprendemos que ela está associada a quem? A Judá, a tribo de Judá, dos reis. Né? Então ali apontando Cristo como primogênito dos mortos,
como o rei dos reis, como a tribo de Judá. Então, enfim, nós temos ali Cristo, a figura de Cristo. E o segundo mês fala da tribo de Issacar. Issacar, ele é o quinto filho da Lia. Aqui em Gênesis capítulo 30, versículo 18, diz assim, vou ler o versículo 17. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um quinto filho a Jacó, ou Jacó. Então disse Lia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome de Issacar. Issacar significa recompensa, significa galardão. Olha que coisa linda, recompensa ou galardão. Então é o mês do galardão, é o mês da recompensa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Após o sacrifício de Cristo, tem o galardão. Após o sacrifício de Deus, tem a recompensa. E se você olhar a logo, a bandeira que carregava, é um jumento que carrega a recompensa de Deus, carrega as bênçãos de Deus. Então nós precisamos entender este mês, que é um mês de alinhamento. Coincidências à parte, no sábado nós tivemos um eclipse, 5 e pouco da tarde, e também existiu, logo antes, um fenômeno muito raro de acontecer, onde 4 planetas estavam alinhados. Isso não acontece todo ano, todo mês de maio, não. Mas aconteceu neste ano. Então é um ano muito especial. É como se o céu estivesse dizendo para nós, você precisa se alinhar. Você precisa se alinhar. Então houve um alinhamento no céu, entre 4 planetas, um alinhamento. E depois teve esse eclipse, e depois começa-se o mês de Iar. É como se Deus pedindo para a igreja se alinhar diante de coisas sobrenaturais que vão acontecer. E eu e você precisamos entender isso da parte de Deus. Nos últimos dias haveria sinais nos céus, e nós precisamos entender estes sinais que Deus está dando para a vida da igreja, para a gente entender isso da parte de Deus e alinhar com Deus. E essa semana, nós estamos na 18ª semana do ano de 2022. Essa semana começa como a família. Então a primeira coisa que nós precisamos de alinhamento é na nossa família. Não foi a primeira coisa que Deus fez depois de todas as outras coisas? O ser humano cria a família para desfrutar do propósito de Deus. Então primeiro Deus cria a família e depois ele insere o homem dentro do seu propósito. Mas o homem falhou e fracassou. Então nós percebemos que é um mês de muita reflexão. Um mês de nós tratarmos totalmente com a impureza da nossa mente, impureza do nosso coração, impureza da nossa vida. Se eu não me engano, um planeta que está regendo, porque o mês passado foi Marte, o planeta de sangue. E esse mês agora, se eu não me engano, é Vênus, porque aparece Vênus 2 vezes. Aqui em Tishirei também, que é um outro mês que nós vamos falar mais para frente para você. Então, para você entender, é o planeta Vênus, que fala sobre a questão de moralidade. Então nós precisamos permitir que o Senhor venha conduzir a nossa vida e tomar muito cuidado, porque fala de terra. Muito cuidado com a carne. Muito cuidado com a carne, com riquezas, com sexo, com situações que a sua carne vai gritar. Então está ali, O planeta está influenciando, porque foi Deus que criou isso. Depois você tem qualquer dúvida a respeito disso, depois você dá uma lida lá em Jó 38, 31, 32 e 33. Depois você vai ver se eu estou falando bobeira aqui para você. Deus criou todas essas coisas. E existem influências, existem leis do céu que influenciam a terra. A gente percebe, na plantação existe isso, no nascimento de uma criança existe isso, quando a mulher está para dar a luz e a virada da lua, nas marés, a gente percebe que existe uma lei que Deus criou do céu que influencia a terra. Então existem leis também, a própria natureza, ela sabe a hora que ela tem que recuar e a hora que ela tem que florescer e a hora que ela tem que dar fruto. Então
Então você percebe que existem leis que nós não compreendemos, leis espirituais que nós não compreendemos, mas elas existem. O problema nosso é que a gente entende que é verdadeiro e real somente aquilo que a gente apalpa, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente consegue tocar. A gente imagina que as coisas verdadeiras ou as coisas reais são aquilo que a gente toca. Mas, na verdade, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo físico. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o mundo natural foi criado pela palavra, estava invisível, participava do mundo espiritual e foi trazido à realidade agora física. Então nós vivemos uma experiência material, uma experiência física. Isso não significa que não existe leis também espirituais. Então nós precisamos entender que tipo de influência na semana, do dia, do mês, para lutarmos. E a igreja luta à mercê de qualquer forma. Ela precisa saber com quem ela está lutando, qual é o inimigo que ela está lutando. E esse mês é um mês onde, né, dentro dessa constelação, Vênus está ali. E ela traz essa questão da moralidade. Temos que tomar cuidado com a influência da carne. É o mês terra, é o elemento terra. Tem que tomar cuidado. Cuidado com riquezas, com impurezas, com situações, porque o inimigo ele vai trabalhar em cima daquilo que ele tem para fazer. E nós, como igreja, que temos o Espírito de Deus, que somos guiados pelo Espírito de Deus, precisamos caminhar nessa direção, ser guiados pelo Espírito de Deus. Você sabia que existem 12 filhos de Israel? E cada mês é ligado a um filho de Israel. Mas também Ismael teve 12 filhos. Não sabia disso? Gênesis 25, depois você lê lá. Então existe o quê? Uma guerra travada, porque Ismael e Isaac já é uma briga entre os dois. E aí tem os 12 filhos de Jacó e os 12 filhos de Ismael, que de uma certa forma também para combater. Então existe o lado positivo e o lado negativo. Uma guerra espiritual sendo travada a respeito desse assunto. Cada mês ela representa uma tribo. E Issacar é o mês de Iar. É a tribo do mês de Iar. Vai estudar sobre a tribo de Issacar. Você vai perceber que eles tinham discernimento de tempos. Eles eram pessoas sábias e tinham discernimento sobre os tempos. E nós estamos falando de um mês de muita introspecção, de um mês de muita espiritualidade, de um mês onde precisamos tirar a imundícia, precisamos remover a imundícia dessa influência maligna desse mês, que está operando nesse mês, para que a gente desfrute daquilo que Deus tem para a nossa vida, que é a recompensa. A recompensa está aí, é o mês de recompensa, é o mês de cura, é o mês de recompensa. Mas nós precisamos lutar contra todas essas hostes, né? Todas essas armas, todas essas influências que vão tentar fazer você desprezar aquilo que Deus te deu. Então, o mês de Iar é um mês que nós precisamos ter a nossa mente em vigilância total. A concupiscência da carne vai falar muito alto nesse mês. E nós precisamos nos purificar. Precisamos ter essa purificação para que Deus possa nos recompensar aí durante esse mês. É o segundo mês. E esse mês é o mês para a gente rever conceitos, para a gente estar mais alinhado com Deus. Deus mostrou no céu logo no início do mês sobre alinhamento e nós estamos na semana da família. A sua família precisa estar alinhada ao propósito de Deus, ao projeto de Deus. Então começa com família. De hoje até domingo, a influência que está sobre a terra, sobre o mundo, é a influência sobre família. Então ore pela sua casa. Né? Quem está no meu grupo de transmissão, a gente passa aqui quais são os elementos de oração para cada dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então eu acabo enviando para essas pessoas, para que essas pessoas possam vigiar, para que essas pessoas também possam orar por essas influências contra a família. É muito importante você entender isso. É muito importante a igreja saber com quem ela está guerreando, o que está manifestando e onde o inimigo pode entrar. Então essa semana é uma semana onde a família é o alvo.
E nós precisamos fazer um alinhamento total, orando pela família, orando pelos negócios da família, orando pela paz, pela harmonia. Nós precisamos fazer isso, porque o inimigo ele aproveita dessas influências para poder destruir o ser humano. E nós não podemos dar corda ao inimigo. Nós também não podemos simplesmente saber que existe uma influência e não fazer nada, cruzar o braço. Você tem o poder da oração, você tem o nome de Cristo que abre todas as coisas. Então nós não podemos permitir o inimigo vencer e triunfar sobre a nossa casa. Então este mês é um mês de muita espiritualidade, é um mês de muita conexão com o mundo espiritual. Você vai perceber uma conexão muito forte com o mundo espiritual, mas você precisa dar uma aferida no seu radar, você vai precisar dar uma aferida na sua vida, tirar toda a impureza, esquecer um pouquinho da carne, da matéria e pensar um pouquinho em Deus esse mês. Ah, mas graças a Deus eu vivo assim. Glória a Deus pela sua vida. Mas esse mês você tem que dobrar essa atenção, porque você vai ser tentado em algumas situações nesse mês para fugir do foco. Por quê? Porque tem recompensa. Porque tem cura. Tem recompensa. Tem cura. E nós precisamos entender que este mês, o mês de Iyar, é o mês que tem oportunidade para os imundos. A gente leu lá em Números 9. Eles estavam imundos, não conseguiram celebrar a Páscoa no primeiro mês, então Deus dá a oportunidade para eles de celebrarem a segunda Páscoa neste mês, por causa da imundícia, porque eles estavam imundos. Então é tempo de tirar a imundícia dos nossos olhos, do nosso coração, do nosso sentido, da nossa boca. Cuidado com o pecado da maledicência. Cuidado com o pecado da maledicência. Lashon hará. Você sabe que é Lashon hará? Pessoas que ficam falando mal de pessoas, pessoas que ficam falando de outras pessoas. Cuidado. Você pode ser influenciado esse mês a falar muito mal da vida das pessoas. E você pode colher um resultado muito negativo na sua vida. Aí não sabe por quê, da onde está entrando isso. Cuidado com os seus olhos, o que você está vendo, o que você está enxergando. Cuidado com os seus ouvidos, o que você está ouvindo. Aquilo está te fazendo bem, está te fazendo mal, aquilo está edificando você ou está destruindo você. Cuidado com o que você está sentindo, né? Cuidado com as memórias, porque você percebe que o cheiro te arremete a memórias. Então nós precisamos entender, não deixar os 5 sentidos, né, ser danificado, essas portas de USB aí, nós temos aí 5 portas USB, né? Então não podemos deixar que o inimigo entre por essas portas. Nós temos lá o tato, né? Cuidado com o que você está pegando, tocando, porque isso ele é muito importante também. Então você está sendo direcionado a purificar todas as entradas da sua vida, da sua alma, nesse mês. Purifique todas elas, para que você receba a recompensa de Deus. Então o mês de maio é um mês muito espiritual. Cada mês tem um código profético. O código profético deste mês é a letra Vav, que representa conexão da matéria. É aquilo que eu falei no início. O que liga na terra é ligado no céu. O que desliga na terra é desligado no céu. Então a terra ela tem muito a ver com a questão espiritual. Estão conectadas. Lembra de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus o quê? Céu e terra. Há uma conexão. Céu e terra. O mundo espiritual, o mundo físico. E aí o homem perdeu a sua conexão com Deus, mas através de Cristo foi resgatado novamente. E hoje eu e você precisamos ter discernimento. E a tribo de Issacar é exatamente isso. É discernir o tempo das coisas. É discernir que tempo nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo. E esse mês de Iyar, que é um mês muito espiritual. Olha para você ver como que é espiritual. Começa com Aleph, que é a letra de Deus. Depois nós temos 2 I, que também fala de recompensa, porque o Yud, ele significa uma recompensa espiritual. E nós temos 2 vezes isso. Depois existe um outro Aleph, ele está escondido, ele não é colocado, mas ele está escondido. Então você aparece 2 vezes a letra Aleph,
Não é porque você não coloca a letra Aleph que ele não está presente. Ele está presente. Iar. Iar. E tem o Resh, que é a letra R, que representa cabeça, que representa aquela pessoa, né, por cima, a pessoa cabeça. Então, para você ver, existe duas letras Aleph que fala de Deus e duas letras Yud que representa espiritualidade e recompensa. Olha como que está preenchida. Até a letra, até o mês, as letras que compõem o mês, ela é muito espiritual. E a última letra é Resh, que significa cabeça. Para onde você quer inclinar? Você quer inclinar para o espírito ou para a carne? É aquilo que Paulo fala em Romanos 8, né? Então, se você for guiado pelo espírito, você vai ter a recompensa de Deus. Mas se você seguir e inclinar para a carne, você vai cair. Então, nós precisamos inclinar, levantar a nossa cabeça, ser cabeça, e ter o mundo espiritual nos dirigindo através da pessoa do Espírito do Senhor, do Espírito de Deus. Eu queria deixar essa mensagem para você, essa tarde, para não ir tão longa, né, porque depois fica difícil para você também assistir. Encaminhe isso para outras pessoas. Mas eu quero dizer, nós estamos, né, na lua nova, que é o início de cada mês tem a lua nova, então está começando o mês de Iyar, depois ela vai crescer, depois ela vai se tornar o ápice, depois ela vai minguar até começar o novo mês. São 4 semanas. 4 semanas. 4 na Bíblia fala de porta. Então são 4 portas. A primeira da família e assim por diante. Então você tem aí uma semana abençoada. Faça uma reflexão, né? Reflita muito sobre o que você está fazendo. Deixa a sua mente conectada com Deus, porque é um mês de muita conexão com Deus. Algumas pessoas podem até ter algum tipo de manifestação mesmo muito maior. Aconteceu até um fato histórico ontem aqui, muito interessante, no meio da igreja, que é o mês da cura. É o mês de curar. O Senhor é o seu médico. Então busque a cura do Senhor, busque essa recompensa do Senhor para a sua vida, que Ele tem muito para fazer. Ele tem muito para fazer dentro da sua casa, dentro da sua família. À medida que o Senhor vá nos inspirando aqui, a gente vai falando com vocês, tá bom? Obrigado por estar conosco, compartilhe essa live aí, mande para as pessoas, e que o Eterno, o nosso Criador, continue honrando e abençoando vocês em todos os aspectos da vida de vocês. Um beijo no coração e Deus te abençoe.